Oi, bonitos! E aí, bora fazer um conto de ficção? Mas aí a gente precisa saber de alguns conceitos e prestar muita atenção nos detalhes dessa nova produção, ok? Ficção é qualquer história que seja inventada, ou seja, que não é real, tá? Ela pode ter base na realidade ou ela pode ser totalmente fantástica, né? Então toda vez que a gente assiste, né, a um filme, a gente lê um livro, se não for uma biografia, né, ou um livro de história que pelo menos tenta recontar a história real, ela é uma ficção, né? Então, mesmo que tenha personagens humanos, que a história pareça ser real, ela é tida como uma ficção. E aí a gente vai ver que tem alguns tipos de ficções, né? E uma delas a gente vai se. Uma não, né? Várias delas. Aí a gente pode se apropriar para fazer a próxima produção. Nós temos o tipo de ficção, que é a ficção fantástica, com um pezinho lá no terror, né? Em que a gente tem imagens sobrenatural, principalmente a questão do sobrenatural que aparece aí, né, nos livros e filmes de terror, né? Então a gente tem uma busca, existe aí uma relação com uma realidade, né? De que poderia acontecer se essa ideia do sobrenatural fosse real. Temos aí o tipo de ficção fantástica em que eu tenho super-heróis, que eu tenho pessoas com superpoderes, né? Também uma relação, né, de verossimilhança, porque ela tem uma relação de causa e efeito, assim como o sobrenatural também, né? Então a gente tem aí a ideia dos heróis, né, mostrado aí em alguns filmes e alguns livros. Temos a ficção, que ela é muito próxima à realidade, né? Que são os filmes de drama e os filmes de comédia ou comédia romântica, né? A gente começa a perceber, ou policial também, né? A gente poderia pensar nisso daí, né? São histórias que poderiam acontecer com qualquer um, mas aquela história propriamente que a gente está lendo ou está assistindo, ela foi criada, né, muitas vezes baseada aí na própria experiência do autor desse texto. Temos também a ficção que conta uma história a partir de animações, né? Então a gente tem aí e muita gente fala, nossa, mas aquele filme parece, é um desenho, uma animação, mas parece que é real, né? Toda essa história, essa trama que acontece nas animações, elas são baseadas em situações da realidade. Mas cada personagem ali faz parte de uma ficção. Então vamos entender, ficção é uma história que foi inventada. Não necessariamente precisa ter as características do fantástico ou características de ficção científica, né? Aquela ideia do futuro. Mas a gente vai aproveitar essa ideia de ficção para trabalhar a nossa próxima proposta. A proposta de hoje é baseada numa proposta da Unicamp, é uma adaptação da Unicamp aí, né, de 2003, né, tá lá nos livros da Unicamp de 2004 e mostra, ele pede que o vestibulando, ou seja, você, faça uma narrativa. Tem que prestar atenção, né, porque ele vai trabalhar como tema principal a evolução genética e uma discussão aí sobre bioética. Então presta atenção nos detalhes aí. No século 22, um cientista resolve criar o homem perfeito. Para tanto, ele desenvolve um acelerador genético, capaz de realizar em pouco tempo um processo que supostamente duraria milênios. Aplica o engenho a um pequeno número de cobaias humanas que, à idade propícia, são inseridas na sociedade para cumprirem o seu destino. Presta atenção aí. Dessas cobaias, uma se suicida, a outra se torna uma criminosa, a outra presidente de uma nação e a quarta é você que tem que ter um destino totalmente distinto desses outros três. Então, qual é a proposta? Compor uma narrativa em primeira pessoa que conte as ações que justifiquem o desfecho de cada história dos seus companheiros, um desfecho inteiramente diferente para sua própria história. Esse texto tem que ter no mínimo 15 linhas
e no máximo aí 50. Vamos lá para um esqueminha para tentar ajudar vocês a não se esquecer dos elementos, né, que necessariamente precisa aparecer aí na sua redação?